Glória a Deus. Queridos, eu quero ser sucinto essa manhã, eu espero, em Deus, ser sucinto, preciso, cirúrgico. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu tenho um texto para partilhar com os irmãos, uma história muito conhecida, mas que tem muita riqueza, e eu sinto de Deus ser imprescindível e relevante essa reflexão essa manhã. Lucas, capítulo de número 19. Nós vamos ler 5 versículos, versículo 1, 2, 3, 4 e 5, é a história de Zaqueu. Lucas capítulo 19, eu quero falar sobre vida plena, e a vida plena está em Jesus, amém? Esse é o tema do sermão, a vida plena está em Jesus. Então você que está com a sua Bíblia aí, abra ela no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso de número 1, e nós vamos acompanhar juntos a leitura. Eu estou na versão transformadora. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Uau! Vamos orar? Pai, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer por essa manhã. Espírito Santo, eu clamo a Ti para que haja graça, virtude, sabedoria, palavra de conhecimento, que nós sejamos tocados por Ti, pela Sua palavra que se renova todas as manhãs. Palavra essa que é vida a nós, é direção, é caminho, é instrução, é orientação. Ó Deus, fale no íntimo e no profundo do nosso espírito, que saiamos daqui edificados e consolados por Ti. Remova toda fortaleza de mente, todo empecilho, todo sofisma, tudo aquilo que se levantou contra a Sua palavra, que há de ser ministrada essa manhã, seja repreendido pelo Senhor no nome de Jesus, na autoridade, no poder que há no nome do Teu Filho amado. Fala conosco, edifica-nos, Senhor, e ministra ao nosso coração, que nós sejamos inflamados pela Tua presença, e saiamos daqui felizes, porque ouvimos a Sua voz, e fomos tocados por Ti. Te louvamos desde já, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, a vida plena está em Jesus. Deixa eu lhe contar uma breve história do antigo Texas. Diz a história que no antigo Texas, ou conta-se uma história que no antigo Texas, havia um jovem naquela cidade que, após cometer vários delitos, várias infrações, ele acabou sendo preso e foi a ele decretado prisão perpétua. Após a notícia, quase toda a cidade iniciou alguns protestos, alegando que esse jovem poderia mudar e merecia uma nova chance. A notícia dos protestos chegou aos ouvidos do governador da cidade, que decidiu dar ao jovem uma chance, contudo queria antes verificar se de fato valeria a pena. O governador redigiu uma carta de perdão do Estado, colocou dentro de uma Bíblia, olha que interessante, e foi ao presídio visitar aquele rapaz com o intuito, com a ideia de liberá-lo e dar a ele o perdão que o Estado havia a ele concedido. Quando ele chega naquela cela que estava aquele moço preso, ele chama o jovem logo pelo nome. Ele havia se informado, sabia quem era, conhecia a história e toda a situação. O jovem, quando se depara com aquele homem, que era o governador, e percebe que aquele homem carregava em suas mãos uma Bíblia, ele logo imaginou: é um pastor. E começou a hostilizá-lo, mostrando muita violência em suas palavras, a ponto de cuspir naquele homem que era o governador. O governador, percebendo que não haveria como falar com aquele rapaz e que
muitos estavam errados quanto ao que pensavam a respeito da mudança que seria possível daquele moço, ele se irrita, se retira, e quando estava saindo, ele tira a carta de perdão de dentro da Bíblia e rasga e joga no lixo do presídio. Quando o carcereiro viu aquilo, ele correu na cela e, desesperado, atônito, disse àquele jovem: burro, você acabou de perder a chance de ser liberado, pois aquele não era um religioso, um pastor, muito menos um padre, mas o governador, que havia trazido uma carta de perdão, e você rejeitou com a sua atitude. Eu fico imaginando a cena, aquele moço colocando as duas mãos na cabeça, dizendo: eu não acredito. Chance perdida, e talvez jamais concedida novamente. Passam-se os anos, e outros crimes são descobertos a respeito daquele moço, da vida daquele moço, e agora ele é condenado não à prisão perpétua, mas à execução, pena capital, pena de morte. E aquele moço agora é levado, depois desses anos, à decapitação. Aqueles dias haviam na pena de morte um processo que usava-se guilhotina, e aquele moço está agora no corredor da morte, sendo colocado em praça pública para ser executado. Haja visto que o Império Romano e tantos outros governos se valiam do medo para inibir moralmente os infratores que infringiam as leis impostas pelos seus países e estados. E aquele moço agora é conduzido em praça pública. Diz a história que havia uma multidão para assistir o seu assassinato, a sua morte. E de repente, quando eles estavam preparando, aquele moço pede a palavra, e pede para que eles dessem a ele a oportunidade de dar pelo menos 2 palavrinhas e usar alguns minutos antes da sua morte. Consultado os juízes, os magistrados, eles liberam o moço e permitem que ele fale antes da sua morte. Ele se posiciona, imposta a voz, e agora ele vai discursar a respeito daquilo que estava acontecendo a ele. E ele vai dizer: senhoras e senhores, eu quero que todos vocês saibam que eu estou sendo decapitado e morto não pela falta de perdão, mas por rejeitá-la. Vida plena, somente em Jesus. Essa história desse moço é o arquétipo perfeito da nossa história. Que assim como ele, somos responsáveis por diversas infrações. Faz uma retrospectiva aí. Lembra as loucuras que só Deus, é aquele jargão que usamos, só Deus sabe, ou se sabe, e como sabe. E vamos ser honestos, só Ele mesmo para decidir perdoá-lo e perdoá-la e dar a você ainda o título e a posição e status de um filho amado. Assim como esse jovem, nós também infringimos a lei de Deus. É verdade também que assim como ele, teremos, alguns tiveram a oportunidade de serem perdoados e logo absolvidos de todos os delitos que um dia cometeram contra as leis de Deus. Porque se Deus é juiz, Jesus é advogado. E pensa no advogado que sabe defender a causa dos seus clientes. Ô glória! Conhece todas as leis de Deus e nunca perdeu uma causa. Ô glória! Você pode dar glória a Deus? Aqui permite, tá bom? Continua sendo igreja peteca ainda, tá? Com máscara ou sem máscara, você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia. Nós vamos continuar adorando a Deus do mesmo jeito. Veja, Deus é juiz, mas Jesus continua sendo advogado. E assim como aquele jovem, nós temos dele a oportunidade de recebermos o perdão de todos os nossos pecados
e sermos libertos de qualquer prisão emocional, espiritual, sentimental ou qualquer outra que exista no mundo terreno ou no mundo espiritual. Essa oportunidade nos é apresentada todas as vezes que Jesus passa por nós. Eu estou em Lucas capítulo 19, a partir do verso de número 1, e eu faço questão de frisar esse termo, passa por nós, porque é isso que Jesus fez quando encontrou-se com esse moço, ou com esse homem, ou com esse senhor, que precisava ter um encontro com a pessoa bendita do nosso rei, para ser absolvido de todas as suas culpas, diga-se de passagem, dos seus roubos, porque ele era um cobrador de impostos, e os impostos naqueles dias eram indevidos, e eles exerciam no povo daqueles dias impostos indevidos e uma opressão terrível, porque quem operava naqueles dias era o Império Romano, talvez o pior império que passou no mundo até aqueles dias. Veja, queridos, Jesus estava assim como na nossa vida, passando com seu gracioso convite, assim como um dia ele passou na minha e na sua vida, nos convidando a nós nos rendermos e nos entregarmos a Ele, o governo de nossas vidas. Eu não sei quem governa você hoje, porque pode haver outros que governem você além do Cristo, ou alguém que lhe governe sem ser o Cristo. E o que eu quero dizer com isso? Que a carne é um péssimo governante. Por quê? Porque ela nos conduz só naquilo que satisfaz os nossos desejos, que a Bíblia dá o nome de concupiscência da carne. Aqueles que por ela são governados, disse Paulo na sua carta aos Romanos, elas caminham para a morte, mas aqueles que são governados pelo Espírito de Deus, caminham para a vida. E assim como esse jovem rejeitou a vida optando pela morte, nós temos hoje a opção, diante do Senhor, de decidir viver. E a decisão de viver é Cristo. Porque Paulo, em Filipenses capítulo 1, 21, ele vai dizer, o viver para mim é Cristo. E viver é Cristo, porque sem Cristo é impossível viver. Nós apenas existiremos. Seremos um pedaço de carne que anda, um pedaço de carne ambulante, que fala, que vê, que ouve, mas que está morto. Não tem mais apreço, e a vida não mais lhe apetece, a ponto dos dias tornarem-se cinzas, que eu acredito que foi o que aconteceu com a vida desse moço, que interessou-se por Jesus, que estava passando numa região que tipifica, representa, aponta para a vida desse homem chamado Zaqueu. Vamos para o texto, o verso de número 1 do capítulo 19, para que nós iniciemos aqui algumas aplicações rápidas para nós irmos para a ceia. Queridos, veja, Jesus entrou onde? Em Jericó. Jesus entrou em Jericó, e atravessando a cidade, lembra que Jericó era conhecida, e foi conhecida durante longos anos e até os nossos dias, como uma cidade, o que, irmãos? Fortificada. Uma cidade que era envolta de fortalezas, que lhes protegia de tudo aquilo que era exterior, não permitindo que ninguém entrasse dentro dela. Eu sei que tem gente que está pegando já. Então Jericó fala, tipifica, se aplica simbolicamente ao homem que é habitado por fortalezas e muralhas, por ele construída, para proteger o que está dentro do Jericó do eu, porque nos habita um Jericó, é o Jericó do eu,
São muralhas que nós vamos construindo, muros de proteção que nós vamos construindo, não permitindo que ninguém tenha acesso àquilo que nos habita. E o tempo vai passando, essas muralhas, elas se tornam ainda mais fortificadas, a ponto delas se tornarem intransponíveis. Aqui não tem. Mas muitas pessoas sofrem pelo fato de viverem absolutamente uma individualidade que as carcome, não podendo expor, transmitir, compartilhar aquilo que mora no teu coração. Porque vamos combinar, algumas coisas que te habitam, que se você expôsse para alguém, você perderia de bate-pronto todos aqueles que caminham contigo. Ou eu estou falando com anjos? Ainda que se tivesse, alguns caíram. Perceba que Jesus está entrando, atravessando o que, irmãos? Jericó. Jesus está entrando nas fortalezas. Jesus está indo aonde homem não pode ir. Jesus está entrando aonde homens não podem entrar. A minha vida foram 26 anos do meu Jericó. Por quê? Porque tinham muralhas que eu construí que nem os meus pais conheciam. Tinham muralhas que eu construí que nem os mais íntimos sabiam. Os abusos que sofri, os medos que me habitavam, a prostituição que me levava a muitos lugares, e aquilo era vergonhoso para mim ter que expor, falar, dizer. Mas se aquilo não fosse sabido por ninguém, essas muralhas jamais cairiam. Eu precisava partilhar com alguém, mas eu não encontrava em quem confiar para partilhar, até que um dia alguém entrou dentro da minha fortaleza e decidiu falar comigo a respeito daquilo que habitava, e as fortalezas ruíram quando esse alguém entrou dentro delas e começou a falar comigo. Oh, glória a Deus! Eu não sei se a sua experiência foi essa, mas se você não entendeu, exatamente foi, porque independente da Jericó que você construiu, Jesus um dia precisou passar por ela. As muralhas construídas, as barreiras construídas, que impedem o acesso de muita gente. Quantas pessoas, irmãos, sofrem sozinhas, porque elas não encontram no outro a possibilidade de encontrar a solução. Porque elas sabem que se dependendo do que elas partilharem, elas não terão a resposta que elas tanto precisam. E é um fato. Porque vida plena é só em Jesus. Jesus é a resposta das respostas para todas as crises que eu vivo, experimento e sinto. Amém, irmãos? Ele é o bendito, Ele é o amado. Agora veja, nós podemos até criar barreiras, construí-las, impedir que pessoas invadam a nossa Jericó, mas jamais nós conseguiremos impedir Jesus de entrar na nossa Jericó. E quando Ele passar na nossa Jericó, Ele vai insistir conosco a respeito de coisas que nós precisamos mudar. Ele entra em Jericó, Ele entra na cidade. Irmãos, olha que texto extraordinário, que revelação. Ele está atravessando Jericó, ele está entrando em uma cidade. Cidade fala também de um lugar de muitas pessoas. Cidade fala de um lugar que muitas pessoas passam, hospedam, e algumas moram, sim ou não? Mas Jesus não está entrando na Jericó para hospedar. Jesus não está entrando na Jericó para passar. Jesus está entrando na Jericó para morar. Oh, glória a Deus. Deus não quer que você venha no culto aqui só para ser crente de 45 minutos. Ele quer morar dentro de você. Ele quer habitar dentro de você. Ele quer ser conduzido por você. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer se relacionar com você de segunda a segunda, todos os dias da tua vida, todos os meses da tua existência, todos os anos da tua história. Você pode adorar a Deus e aplaudi-lo? Eita, Jesus!
Vocês estão acanhados hoje. Aleluia. Aleluia. Irmãos, escuta, nenhuma fortaleza sem Jesus é segura, amém? Você pode construir o castelo que você quiser, se Jesus não tiver de areia. Nenhuma fortaleza sem Jesus está segura. Estou apoiado no dinheiro, estou apoiado na esposa, estou apoiado nos meus filhos, estou apoiado na minha condição, estou apoiado no meu status, estou apoiado... Isso não é segurança. Por quê? Porque você pode estar muito bem hoje, obrigado. Passar longos anos muito bem, obrigado. Haverá um dia na tua história que a vida lhe aplicará golpes, que se Jesus não for o seu corner, você não levanta nunca mais. Eita, eu estou falando com alguém aqui. Se Jesus não for o corner, sabe o que é corner, né? Num tatame, no octógono, numa luta de boxe, o camarada que está na luta ali, ele tem o quê? Um corner, um técnico, aquele camarada que fala, levanta, não joga a toalha, tamo junto, vamos nessa. É ele que incentiva, é ele que encoraja, é ele que dá força, é ele que não te faz desistir, é ele que te prepara, é ele que te molda, é ele que lapida. Esse é Jesus, é aquele que está conosco, é o nosso mentor, é o nosso técnico. Não há segurança e fortaleza se Jesus não estiver presente nela. Aleluia. Oh Jesus, aleluia. Veja o verso número 2. Eu estou indo para o final. Aí eu me empolgo, eu estou indo para o final. Olha se não faz sentido tudo isso. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Você percebeu aqui o currículo do camarada? O pré-requisito aqui, o status, a condição financeira. Queridos, o que buscamos fora de Jesus se tornará inútil. Eu vou falar de novo. Por quê? Vamos fazer uma elucubração aqui. E um exercício mental. Você compra um carro hoje, 2021, zero. Daqui 5 anos ele é o quê? Carro velho. Você compra um casão hoje, daqui 8, 10 anos, sua casa está capengando, se você não for um camarada muito perspicaz, muito comprometido com a manutenção dela. E ela vai precisar de pintura, ela vai precisar de manutenção, você vai gastar um horror, daqui a pouco ela te cansa, a casa é grande, o quintal é grande, os filhos estão grandes, tá tudo grande, tá caro, tá me enchendo o saco, é muito trabalho, eu quero uma casa menor. Aí muda para menor, você fala, a casa está muito pequena, eu quero uma grande. Aí muda para grande, você fala, eu quero sítio. Aí você vai para o sítio, é muito mato. Aí você cansa do mato, vai para a cidade, é muito barulho. Fala, o que você quer? Fala, não sei, eu estou buscando. Ela vai 80 anos. Falei, Jesus. Porque sem Jesus, tudo que você buscar é inútil. Tudo que você construir longe de Jesus não passa de vaidade e inutilidade. Irmãos, vamos para o maior testemunho da Bíblia depois de Jesus, Salomão. Foi o homem mais rico que a terra conheceu. Ouro lá era mato, era capim, era tiririca. O cara fazia ouro com tudo, tênis de ouro, sapato de ouro. Você acha que a ostentação é esses playboy aí do funk? Ostentação era Salomão, rapaz. Salomão, tudo dele era de ouro, é maçaneta de ouro, é colher de ouro, é tudo de ouro. É tênis de ouro, era tudo de ouro, tudo ele queria de ouro. A porta, quero de ouro. Sofá, ouro. Tudo ouro, porque era mato, era tiririca. E no final da vida dele ele vai dizer, tudo é vaidade, diz o pregador. É o livro das poesias de Salomão, é Eclesiastes. O livro que Salomão coloca a mão na cabeça e pensa a respeito da vida. Porque até então tudo que os olhos dele desejaram, ele possuiu. Não havia nada caro e longe para que Salomão não tivesse. O que ele quis, o coração dele gozou. O que ele desejou, ele obteve. Aí no final da vida ele olha e fala, é tudo vento. É tudo vaidade. É tudo vaidade.
Eu posso falar, tudo é vaidade. Porque tem muita gente iludida com coisas longe de Jesus, porque não tem, porque o dia que tiverem, vai perceber que aquilo nada é. Sabe qual que é a pior tristeza na vida de um ser humano? É ele mirar um alvo e falar, a hora que eu chegar lá, você vai ver. É lá. Aí estuda, 80 anos, rala, trabalha, igual Jacó. É 7 para uma, é mais 7 para outra, é mais 7, e trabalha e luta. Aí a hora que ele chega lá no lugar que ele pensa ser o lugar da realização, da plenitude, ele percebe que o lugar que ele chegou é lugar nenhum. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ah, pastor, o que me falta é mais dinheiro. É porque você não tem. Que o dia que você tiver, você ia perceber que não é isso que te falta. O que te falta é comunhão com Jesus. Porque quanto mais dinheiro, mais problema, mais imposto, mais o Estado vai na tua cola. Fica pianinho com Bolsa Família aí, meu filho, seja feliz. Aleluia. Converse com o rico, é que você não tem, depois você fica iludido. Deve ser uma delícia, é nada. Ódio. Tem quase dar o fígado pro Estado. Aí você ganha 1.800, 2 contos, paga nada para ninguém, não tem imposto, e meu Deus, é coisa linda. Começou a ganhar um dinheirinho, já tem que pagar, é contador, é não sei quem, e a receita vem atrás, misericórdia. O carro que você nunca pagou nada, malemar gasolina, porque 1 litro você ia em São Paulo e voltava, aí compra o carro, já tem que colocar seguro, porque se bater, você tem que vender o fio para arrumar o trem. O bicho bebe igual os Satanás, vai fazer o documento, é quase o preço do carro. Aí você vive, você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Estou dizendo que você não pode ter um não, tá? E se você não quiser ter, compra um e me dá que eu uso o seu. O que eu estou querendo dizer é que sem Jesus, tudo será inútil e vaidade. Não, pastor, o dia que eu ficar gostosa, colocar peito, bunda, você vai ver. Mais nada. Mais nada. Bobagem, coisa da tua cabeça. Plenitude está na pessoa de Cristo. É Ele que preenche. Irmãos, quantas vezes, eu não quero falar isso para impressionar, quantas vezes eu estou no meu escritório e eu sei quando Ele chega dentro do meu escritório, eu falo, meu Deus, essas são as palavras que eu consigo falar, as únicas. Eu digo, hoje pela madrugada eu disse isso para Ele. Eu falei, Tu és melhor do que o ouro, Tu és melhor do que a prata, o Senhor é melhor do que a vida que eu tenho, o Senhor é melhor do que meu filho, o Senhor é melhor que minha esposa, o Senhor é melhor que a igreja. Não há nada que se compara à tua presença. Eu trocaria 1000 anos por um dia na tua presença, Jesus. Mas vale um dia na presença dele do que 1000 anos longe dela. Você precisa pedir isso para ele. Senhor, me ensina a adorá-lo, me ensina a amá-lo, me ensina a buscá-lo. Vai acrescentando coisas novas na sua adoração. Uma canção inédita, por exemplo. Você já cantou uma canção inédita para ele? Tipo uma música que você vai inventar na hora. Tu és lindão, cheirosão, dono do meu coração. É canção inédita, ninguém cantou. Fernandinho cantou para ele, Ana Paula Valadão não cantou para ele, ninguém cantou para ele. Essa é nova, e só o céu está conhecendo. Oh glória! Porque em Jesus, irmãos, a vida plena, nós estamos diante da ceia do Senhor, e faremos memorial da pessoa bendita do nosso Salvador. Olha a vida desse moço. Essas fortalezas do eu que construímos é a composição. Escute isso. O que são as fortalezas do eu? Também é a composição das coisas que nos ajudam a manutenir a vida sem Deus. Eu vou lhe fazer entender. O que são as fortalezas do eu? É a composição de coisas que nos ajudam a manutenir a vida sem Deus. São as nossas dependências emocionais, são os nossos relacionamentos, é o dinheiro, é o trabalho, é o recurso financeiro, é a viagem.
É tudo aquilo que vai permitindo nós manutenirmos, que vem da palavra manutenção, a vida sem Jesus. E que obviamente, guarda isso no teu coração, tem prazo de validade. Principalmente quando elas não podem dar as respostas aos dilemas mais profundos da alma. O texto disse: havia ali um homem rico, veja aí os termos, chamado Zaqueu, que no hebraico significa puro, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele era rico, ele era puro, ele era chefe. Aparentemente, o que ele precisava ele tinha, mas aquilo que ele tinha, para aqueles que não sabiam o que Jesus representava, era nada quando os dilemas surgissem e aquilo que ele tinha não pudesse dar a ele uma resposta significativa para os dilemas. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? O dilema chegou, a dor da alma, que é o que muitas pessoas sofrem hoje, uma situação inesperada, e aí você olha para o seu dinheiro e fala: não dá para resolver isso aqui, não tem como, isso aqui não cabe dinheiro, isso aqui não consigo, e a minha posição também não vai ajudar em nada, e quem eu sou diante dos homens, e a minha identidade também não vai. A única coisa que pode resolver a minha situação é se Jesus passar pela minha Jericó e destronar a Jericó do meu eu. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Veja, a vida desse homem era uma vida que aparentemente ela não tinha falta de nada. Mas o que chama a atenção no verso número 3 é que alguma coisa vai acontecer dentro de Zaqueu que vai fazê-lo procurar, tentar ver quem era Jesus. E isso é extraordinário, veja o texto. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. O que não nos preenche, queridos, guarde isso, isso é uma frase. O que não nos preenche mais, começa a nos cansar. Vou falar de novo. O que não nos preenche mais começa a nos cansar. Para algumas mulheres aqui, irritar. Que são mais irritadícias quase sempre. Pelo menos 7 dias do mês. Então, é bem provável que esse homem, agora diante de tudo aquilo que ele tinha, aquilo já não fazia mais sentido. Um dia fez. Lembra que a balada fez sentido para você durante muito tempo? A cervejinha no Bola 7, você sentava e falava: você é louco, traz a não é? Os cachaçinhas sabem o que eu estou falando aqui, não precisa se esconder não, tá todo mundo com essa cara de crente aqui, desde quando Moisés veio ao mundo. Você falava: tem geladinha? Traz trincando, já traz 2 já, porque nós sentamos agora, nós estamos numa sede aqui, nós vamos tomar uma, e era assim, né? Para quem gostava de um goró aqui, sabe o que eu estou falando? Tava aquele sol, você falava: eita, uma geladinha, assistia um futebolzinho no domingo, aí dava 7 horas, estava doido, falando, chamando de Jesus de Genésio, uma preguiça, uma leseira. Os cachaças sabem o que eu estou falando aqui. Fazia sentido levar uma moça para um motel. Se deixasse, a gente transava até com gambá, tão louco a gente tava. Se tivesse o dinossauro lá no coisa, nós fazia alguma coisa com ele. Aí aquilo parou de fazer sentido, aí você vai aumentando. Vamos tomar um conhacão? Começou com a Skol. Era Skol com Marlboro, né? Ia sair, colocava o Marlboro, fazia até assim, para todo mundo ver o Marlboro. Que era quase o salário do mês o Marlboro. Quem é dessa época sabe o que eu estou falando aqui. A molecada aí do São Vicente, do Batuque, né? Para quem é daqui sabe o que eu estou falando. Eram discotecas que existiam aqui antigamente. Aí sentava, cigarrão na boca. Era um mala. Agora já está tomando conhaque e fumando queite. Vai decaindo o negócio. Não está fazendo mais efeito. Vamos dar uma bola num baseado? Que é assim o termo dos maconheiros. Bola no baseado. Bola é um trago.
Aí daqui a pouco não faz mais efeito. Aí você fala assim, vamos dar um tiro. O tiro é cheirar uma carreira de cocaína. Tum! Eu quero conhecer. Você ficava legalzaço. Daqui a pouco você estava deixando o celular na boca, porque é caro. E ninguém consegue durante muito tempo sustentar um vício tão caro como esse. Isso é droga de rico. Só não avisaram os pobres, igual a nós, que entramos nesse vício desgraçado. Irmãos, o que eu estou querendo dizer? Que quando não faz mais sentido, começa a te cansar. Aí você está na cocaína, você fala, não está fazendo mais sentido, estou cansado. E para largar? Você está aprisionado pelo pecado. Jesus não passou na sua Jericó. Aquilo te amarra. Você não consegue ficar sem. Porque apesar de você estar cansado, é a única coisa que você consegue encontrar para trazer algum sentido ainda para a vida que só tem morte. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas aquilo não faz o menor sentido mais. E aquilo começa a te cansar, te irritar. E aí a gente vai substituindo, como já disse. Procurando encontrar o quê? Plenitude e razão em algo novo. Você vai procurando. Você já observou? As pessoas que trocam de casamento, eu não quero aqui apontar ninguém que está no segundo, terceiro casamento, fique em paz, tá? Não é essa a ideia. Mas as pessoas, tem as suas exceções também, mas as pessoas que trocam constantemente de parceiros, elas estão, na verdade, buscando Jesus em algum desses parceiros que elas nunca vão encontrar. Por que eu digo que elas estão procurando Jesus? Porque o que elas querem encontrar, só Jesus pode oferecer. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Não é que a pessoa quer Jesus, é o que ela quer, só Jesus tem. Não foi assim com você? O dia que você se encontrou com o teu amado, você não falou, nunca mais te largo. Quem o conheceu verdadeiramente sabe o que eu estou falando. Pode ter pandemia, demia, qualquer os mia da vida. Você não deixa de estar na presença dele. Você pode estar lá no Nordeste, na praia, curtindo lá em Porto de Galinha, vivendo o seu apogeu. Você vai acordar de manhã, olhar para o sol e vai falar, eu tenho que agradecer alguém por essa luz que me ilumina. Senhor, louvado seja o teu nome. Por quê? Porque nós temos acesso, contato, intimidade com aquele que tudo criou. E isso faz sentido, amém, irmãos? E quando buscamos e não encontramos o que nos satisfaz, o que não nos satisfaz, quando nós buscamos e não encontramos, aquilo aumenta a nossa frustração, o nosso cansaço, a nossa tristeza e a nossa dor, não é assim? Tem gente que fala assim, pastor, estou no terceiro casamento, estou cansada. Pastor, já mudei de empresa 4 vezes. Não para em igreja nenhuma, pastor. Eu já rodei o estado de São Paulo em igreja. Essa cidade aqui, os pastores tudo me conhecem. Eu estou cansado. Por quê? Porque às vezes está buscando fora de Jesus aquilo que só Jesus tem para oferecer. Os irmãos estão entendendo isso? Porque vida plena é Jesus, irmãos. É bem provável que essa seria a realidade de Zaqueu. E por que digo isso? Me valendo do texto. Porque em 2 versões vai dizer, e Zaqueu tentava, e Zaqueu procurava. Porque Paulo, apóstolo, em Atos capítulo 17, vai dizer que tateando nós poderemos encontrá-lo. E por muito tempo, talvez você, como eu, procurou, buscou, tentou encontrar-se com a pessoa bendita de Jesus. Em coisas, em pessoas, no dinheiro, na fama, na ostentação, no orgulho, no elogio, no afago, buscando em homens a sua realização, esperando encontrar-se o príncipe encantado, que no dia das mulheres ele ia vir com um buquê de 12 rosas. Como se isso fosse de fato preencher o vazio que lhe habita. Essa certamente não foi a única tentativa de Zaqueu, vocês concordam? Que procurava ver quem era Jesus. Certamente, eu estou indo para o final. Mais 2 horas, me esperem. Ele estava desesperado, irmãos. Aquele homem estava decidido. Eu sei que Deus está dando um recado para alguém aqui.
Você precisa se decidir, de uma vez por todas, render tudo aos pés dele. Talvez tem coisas retidas no Jericó do teu eu que você não quer entregar. E Deus está dizendo, eu não quero negociar com você. É tudo ou nada. Eu estou sentindo a presença dele aqui. É tudo ou nada, me entrega tudo. Que o tudo que não é nada para mim, eu vou transformar no tudo que para você que não tem nada, vai ser plenitude. Você não pegou ainda. Entrega para mim aquilo que você acha que é tudo, porque o tudo para Deus, seu, não é nada. Agora o nada de Deus para você é tudo. Eu vou falar de novo para você pegar. O tudo que você está dizendo que é tudo, para Deus não é nada, mas o nada de Deus para você é tudo. Aí você fica retendo, ai não, essa área eu não entrego. Não, isso aqui, o contatinho, eu saí do Egito, mas eu trouxe o contatinho comigo. Deus está dizendo, mata esse egípcio aí. Porque eu não quero que fique uma unha no Egito, ô glória. Eu quero que você me adora ao passo de 3 dias, e eu não quero resquícios daquilo que você viveu no Egito. Sabe por quê? Porque eu quero fazer nova todas as coisas. Eu quero imprimir no teu coração e na tua mente coisas que não fazem mais sentido do passado que ainda estão na tua mente. Amém, irmãos? Existe urgência para encontrar-se com Jesus. Sabia disso? Existe uma urgência de Deus. Não, pastor, pastor, eu estou me organizando. Aí Deus acha que fica, como que é? Fofo, você não está falando com a tua patroa. Você não está falando com a mamãe. Alguém disse para Jesus, Senhor, eu vou, mas deixa eu enterrar o papai. Ele diz, deixa que os mortos enterrem os mortos, me segue. Senhor, eu assisto todas as leis. Mas você é avarento, vende tudo que você tem, me segue. Virou as costas e foi embora. Porque Jesus não negocia, irmãos. É Ele que tem para nos oferecer, não é nós que temos a oferecer a Ele. Amém ou não amém? Existe urgência, veja o verso de número 4. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando ele percebe que Jesus está dentro do Jericó dele, quando ele percebe que Jesus invadiu o eu dele, sabe o que ele faz? Ele corre adiante, à frente, para ter um genuíno encontro com Jesus. Há uma urgência de se encontrar com Ele. É bem certo que aquele testemunho de Jesus corria por todas as partes, e a necessidade que habitava aquele homem levou ele a interessar-se por esse Jesus, a ponto de imprimir um esforço para encontrar-se com Ele. Tem momentos que você vai ter que imprimir esforços para encontrar com Jesus, viu? Não, pastor, se Deus quiser Ele fala comigo. Vai, fica nesse embalo. Não, se Deus quiser Ele vem aqui na minha casa, dorme com esse barulho. Eu não sei aonde, que Bíblia que você leu. Porque todo mundo que foi curado, quase 100% dos casos, eles vieram até Jesus, eles chamaram a atenção de Jesus, eles gritaram para Jesus, alguém levou eles para Jesus, porque se o paralítico com os 4 amigos não tivesse descido dentro da casa de Jesus, ele estava até hoje paralítico. Se a mulher do fluxo de sangue tivesse embaçado lá com os médicos, ela estava até hoje com fluxo de sangue. Se o cego de Jericó não tivesse feito um escândalo, ele estava até hoje cego. Mas esses homens e essas mulheres, quando viram Jesus passando, entenderam a necessidade de se jogar nos braços dele. Pode aplaudir, isso é para ele. Aleluia. Ele corre, diz o texto, fala do tempo que é chegado e não podemos esperar. Olha para mim, não dá para esperar mais. Não dá. É já. É agora. Até quando você vai ficar cochando em 2 pensamentos? Até quando você vai ficar aqui, negociando, administrando o santo e o profano? Irmãos, a mesa do Senhor e a mesa de Satanás, dentro do teu Jericó do eu, não tem como. Ele sobe, diz o texto, fala da natureza do encontro. Quando Zaqueu, encerro, foi ter um encontro com Jesus, ele precisou subir. Sabe o que o texto quer nos ensinar, alegoricamente?
que Jesus não é encontrado naquilo que a terra pode me oferecer. Por isso que Paulo, o apóstolo, escrevendo na igreja de Colossos, vai dizer: buscai as coisas que são do alto. Por que ele sobe? Porque ele entende que na boate ele não vai encontrar Jesus. Ele entende que no pagode ele não vai encontrar Jesus. Ele entende que na balada ele não vai encontrar Jesus. Ele sabe que para encontrar Jesus tem que subir, tem que ir para Israel, tem que subir para Jerusalém, tem que entrar na casa de Deus, tem que jejuar, tem que orar, tem que buscar a face dele. E quando você sobe para encontrar com ele, ele faz você descer na presença dele para o adorá-lo. Eita! Porque nós subimos para buscá-lo, mas para adorá-lo a gente precisa descer. Jesus, tu és bom. Porque quando ele vê Zaqueu, ele diz: Zaqueu, desce, porque eu cheguei, não dá para você ficar em cima, agora você tem que ir para baixo. Aleluia! Você precisa agora descer, se você já está na presença dele. E sabe o que ele fala para Zaqueu? Eu encerro: Zaqueu, me adora, porque na medida em que você me adora, eu vou habitando dentro de você. Porque você lê esse texto aqui no corrido, você não percebe que a ideia de Jesus não é entrar na casa de Zaqueu, é morar dentro de Zaqueu. Pastor, me dá a Bíblia. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que é o templo, a casa de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós? Eu te provo na Bíblia que o Espírito Santo tomou Zaqueu. Por quê, pastor? Porque quando Jesus entra na casa física de Zaqueu, está conversando com Zaqueu, o Espírito Santo entra na casa espiritual. Por quê? Porque no término do texto, Zaqueu ora para Jesus, e ele agora tem uma convicção dos pecados dele. Ele se arrepende e diz: todos aqueles que eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais, porque todos aqueles que são visitados pelo Espírito de Deus, habitados pelo Espírito de Deus, eles vivem uma novidade de vida, há uma nova conduta, há uma convicção de pecado, há uma necessidade latente no coração dessas pessoas, de que elas precisam de mudança. Ele olha e diz: Senhor, eu estou olhando a hora, Senhor, eu devolvo 4 vezes mais as pessoas que eu fiz mal, que eu roubei, que eu prejudiquei. Aí Jesus olha para ele e vai dizer o que, irmãos? O Espírito Santo está habitando em Zaqueu já. Jesus não entrou na casa física, Jesus entrou na casa espiritual, dentro de Zaqueu. Ele vai dizer: este é filho de Abraão. Está o texto. Este é filho de Abraão. E a salvação chegou nessa casa. Que casa, irmão? A casa do Zaqueu lá? A salvação chegou na casa de Zaqueu? Nas portas de Zaqueu? Chegou salvação aqui pro sofá, chegou salvação para a geladeira. Não! Ele está dizendo: Zaqueu, essa casa espiritual chegou salvação, porque eu vim morar aqui, eu vim habitar aqui. Você pode levantar as mãos e adorar a Deus. Labaracomina candarábia. Oh glória! É manhã de ceia. É manhã de ceia. Aleluia! E quem tem o filho tem tudo, irmãos. Quem tem o filho, pode subir o louvor. Eu não vou chegar perto de você não. Eu não estou leproso, viu? Quem tem um filho tem tudo. Quem tem um filho tem tudo. Eu estou me esforçando em lembrar de uma última história para eu contar para a gente cear. Diz a história que um pai ficou viúvo e tinha um único filho. Um pai americano. E esse filho era o filho amado do coração de papai. E ele era um homem muito rico, abastado, colecionador de quadros. Quadros caríssimos ele tinha na sua casa. O filho cresce e é convidado, chamado para participar do exército americano. Ele se alistou e participou de uma guerra. E lá pelas tantas, no meio da guerra, o filho morre. Vem a notícia para o pai.
o seu filho morreu. Mas ele morreu em um ato heróico. Quando um amigo estava no curso de uma batalha, ele percebendo o perigo, ele vai interceptar a ação do amigo, porque ele havia observado um alvo que estava apontando para o amigo. E na interceptação, o filho desse pai acaba morrendo para salvar um amigo que sobreviveu. E esse amigo que sobreviveu sabia do amor do pai quanto aos quadros. E ele pintava, gostava, nos tempos vagos do exército, fazer algumas pinturas a óleo. E ele decidiu fazer um quadro em que representava o pai e o filho. E quando eles voltaram da guerra, em homenagem ao pai, ele deu aquele quadro para o pai. O pai pegou o quadro e decidiu eleger o quadro como o quadro mais importante da sua galeria. Aquele era o quadro mais importante, era o quadro do coração do pai. Haviam quadros caríssimos, de centenas e milhares de dólares, mas aquele era o quadro do coração. Não havia preço, porque aquele quadro tinha valor. E o pai já estava bem velho, e ele percebia que a morte estava próxima, e ele decide fazer um inventário de todos os quadros e dos seus bens. E ele morre, alguém encontra o seu inventário, e agora eles iam fazer o leilão, para leiloar todos os quadros, a casa e todos os seus bens. E aí eles colocam aqueles quadros caríssimos, conhecidos, naquele local de leilão. Muitos interessados, pessoas que gostavam da arte, estavam lá, dispostos a colocarem valores altíssimos para fazer a compra de algum daqueles quadros que os interessavam. E começa lá o pisteiro na pista, junto com o leiloeiro, começando o leilão. E antes do pisteiro começar, o leiloeiro, um tanto quanto confuso, olhando alguns documentos, chama ele e diz: não dá para a gente começar pelo quadro mais caro, nós vamos ter que começar pelo quadro do pai e do filho. Porque no inventário ele pediu para que o dia que fosse vendida as coisas, o primeiro item é o quadro onde está a expressão do pai e do filho. Ele disse: tudo bem. E aquele quadro era desconhecido, não tinha nenhum valor. Só que naquele dia, o jardineiro que trabalhou a vida toda para o pai, estava de curioso presente no leilão, assistindo o leilão, porque ele amava o patrão que havia morrido. E ele estava lá de curioso, e o pisteiro começa: o quadro do filho, do pai, quem pintou foi um soldado americano em homenagem ao pai que perdeu o filho na guerra, um herói. E estava todo mundo nem aí para o quadro, muito menos para a história. Eles queriam eram os quadros da Mona Lisa, eram os quadros de homens conhecidos, famosos. E eles ficam por alguns minutos tentando fazer a venda do quadro e não conseguem. E ao invés de aumentarem as apostas, as apostas diminuem, na medida em que o leiloeiro não vê outra alternativa de reduzir ele a $5. E ninguém se interessou. E aí o jardineiro, condoído com o patrão e sabendo do amor que ele tinha pelo quadro, disse: eu fico com 4, 5 eu dou. Alguém dá mais, alguém dá mais, alguém dá mais, alguém dá mais. E ninguém dava nada a mais. E a hora que o leiloeiro foi dar continuidade, virou a página, para dar continuidade no leilão, ele assusta e diz: o leilão está encerrado. E aí todos começam a ficarem nervosos, há um tumulto, uma gritaria, uma histeria. Como assim? Nós viemos de longe, nós estamos aqui dispostos a comprarem. Porque está escrito no inventário que aquele que comprasse o quadro do filho era dono de todos os outros. Porque quem tem o filho tem tudo. Quem tem o filho tem tudo. Você pode dizer para você: quem tem o filho tem tudo. Nós amamos a Jesus, e nós sabemos que aquele que nós vimos nos altos céus subir no meio das nuvens é o mesmo que um dia irá nos ares voltar para buscar a sua igreja.
Você pode adorá-lo? Chamamos, Jesus, obrigado pelo teu amor. Talvez eu não tenha mais. Aleluia. Oh, glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Como nós te amamos, Pai. Quero estar em sua presença, nem que seja a última vez. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Aleluia. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Oh, aleluia. Eu quero nascer do teu espírito. Você pode dizer isso a Ele? Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, Jesus. Fazer tua vontade, ó doce Espírito, e a minha vida seja sua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito, Deus. Eu quero matar. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja sua vida, Jesus. Vai. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos pela tua santa presença, pelo teu amor, o teu favor, o teu cuidado, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça. Se você está com a tua esposa ou com o teu esposo, eu gostaria que você abraçasse ele ou ela, ou se você estiver com algum dos seus familiares aqui, você que pode, se sente à vontade, tá bom? Tem uma família de 30 aqui, não faça isso, mas em dupla você pode fazer isso. Isso, você que convive junto, pode, tá bom? Irmãos, essa semana eu achei muito engraçado, né? Há uma hipocrisia que habita o nosso coração. Tinha um amigo fazendo uma live de máscara na casa dele. Assim, dá para ser menos, né? Tipo, de máscara fazendo live dentro da casa dele. Eu sei que tem as loiras que demoram para pegar, mas nada a ver, né? E quando eu falo, abraça aí alguém, é alguém que você convive, tá junto diariamente. Amém? Porque não tem só Covid aqui, tá bom? Mas no Rondão também. Vamos lá? 1 Coríntios 11, 23. Sendo simpático contigo. 11, 23, 1 Coríntios. É o texto áureo da Santa Ceia, revelado a Paulo pelo Espírito de Deus. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém, queridos? É um privilégio para nós. Quem pode cear? Todos aqueles que são batizados em uma igreja evangélica. Aquele discurso legalista, de que se você estiver em pecado você não pode tomar, nós já teríamos aqui que encerrar o culto e ninguém tomar. Porque Jesus disse que aquele que diz não ter pecado, João disse, faz de Deus um mentiroso. Então qual que é a lógica? Qual que é a ideia do texto que diz que aqueles que comem indignamente, é o texto que eles se valem para fundamentar e defender essa ideia? É que comer indignamente é comer sem discernir o que você está fazendo. E quando você consegue discernir o que você está fazendo? Quando você
creu e aceitou todos os princípios estabelecidos pela palavra. Primeiro, você entregou a sua vida publicamente a Jesus. Segundo, você publicamente foi batizado. Você cumpriu os mandamentos de Deus. Você, portanto, está apto para participar da ceia do Senhor, porque você é um irmão e uma irmã. Pastor, se eu estiver em pecado, 3 segundos para você se arrepender. Amém? Simples assim. Não há nenhum impedimento para que você não tome a ceia, ao contrário dessas duas questões que eu acabei de citar aqui, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, e quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar dos pecados e purificar de toda injustiça. Amém, queridos? Eu gostaria que você levantasse aos céus o pão que representa o corpo e o suco da videira, da vide, que representa o sangue do nosso Senhor. Pai, nós queremos te adorar, nós queremos te louvar, levantamos aos céus o memorial, lembrando-nos de tudo aquilo que tu fizestes por nós no Gólgota, no Caveira, no Calvário, derramando o seu sangue precioso, para que através da sua morte e ressurreição, pudéssemos ter vida, porque se o Senhor não tivesse ressuscitado dentre os mortos, a nossa fé seria vã, e nós confiamos em Ti, sabemos que o Senhor irá nos buscar, porque o Senhor está sentado à destra de Deus Pai, reinando sobre as nações e governando, principados, potestades, toda a criação, ela está, ó Deus, sobre o seu domínio e comando, porque aprove a Deus Pai subjugá-la nas mãos do Filho, que a tudo deu, aquele que recebeu o nome que está acima de todo nome, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Nós consagramos esse momento a Ti, nós santificamos esse momento diante do Senhor, te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Você pode ceiar dizendo amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. A Ti a honra, Senhor, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti o domínio. Aleluia. 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 Deus enviou. Oh, glória a Deus. Vamos adorar para a gente ir embora? Seu Filho amado. Oh, glória a Deus. Para morrer em meu lugar na cruz morreu. Você pode adorá-lo com toda a sua força, com todo o seu vigor, com toda a sua energia, com todo o seu amor. Entrega a Jesus a sua adoração essa manhã. Diga a Ele: Senhor, o Senhor é tudo que tenho, é tudo que possuo. Tu és o meu maior bem. Oh glória. Labaracodorocatalabarassu de prominência. Alabaracalabaracia. Ele vive. Você pode dizer isso? Posso crer no amanhã, porque Ele vive. porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Oh! Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, Oh glória, está nas mãos do meu Jesus. do meu Aleluia. Jesus, que vive está. Vamos mais uma vez. Vive. Você pode declarar isso para Ele.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. porque Ele vive. Temor não há, aleluia. Temor não há, Mas eu sei, mas eu bem sei, Jesus. Aleluia, oh glória. O adoramos, Espírito de Deus. Seja bem-vindo, tu és adorado, tu és exaltado, tu és bendito. Oh, oh, Abaracomidara Galavácia. Aleluia. Enquanto enfim, Obrigado, Jesus. Obrigado por esta manhã. chega Era a hora. Oh, glória a Deus. em Labaracalabaracônacia. amor. Seja renovado por Deus. Seja renovado por Deus. Permita que as novas línguas tomem os seus lábios essa manhã. Permita que os céus invadam você agora. Que o Espírito de Deus passe pela Jericó do teu eu, lhe transformando, fazendo você um novo homem, uma nova mulher, restaurado em Deus. Arabaracalabaracominaia. Oh, nós o adoramos, Jesus. Aleluia. Jesus, oh glória, que vive está. Oh, Porque Ele vive, eu posso crer. posso crer no amanhã, Aleluia. porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Você pode aplaudir a Jesus. Você pode aplaudir bem forte a pessoa de Jesus Cristo. Oh glória. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa, tão especial, onde sentimos a Tua presença, onde o Senhor trouxe ao nosso coração a lembrança daquele que por nós morreu, daquele que por nós se entregou naquela cruz. Obrigado por esse amor incomparável. Obrigado, Senhor, por essa presença indizível. Leva-nos em paz, em segurança, nos dê uma semana abençoada. Consagramos diante do Senhor os nossos dias, a nossa semana, o nosso trabalho, a nossa casa, os nossos filhos, ó Deus, os nossos negócios. Esteja diante, ó Deus, dos nossos dias, vá à frente, Senhor, da estrada na qual trilharemos, em nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor os nossos sentimentos, as nossas emoções, coloca no lugar, para a glória de Jesus Cristo. Te adoramos em nome de Jesus. Levante as mãos aos céus, que o Senhor abençoe e te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e lhe conceda a paz, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje, para todos sempre. Se você pode, diz amém. Amém. Um beijo para todos vocês que estão nos assistindo. Deus abençoe.